Você sabia que a cidade de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, foi considerada a cidade mais impenetrável da antiguidade? E você sabia que os vikings estiveram lá? Com suas muralhas, chamadas de Teodosianas, Constantinopla resistiu a muitos ataques. Agora, o que vamos saber é o que aconteceu em 860, no cerco viking à cidade, no momento em que esta estava sob a batuta do Império Bizantino. Imagine um povo tranquilo, seguro em suas muralhas impenetráveis, subitamente acordado por um pesadelo. Em apenas 5 segundos, o grito de guerra mais temido da Europa ecoaria nos portões da cidade mais rica do mundo. Esta é a história de quando os vikings chegaram a Constantinopla no ano de 860. Constantinopla, a joia do Império Bizantino, brilha sob o sol do Bósforo. Suas muralhas, lendárias e imponentes, guardam tesouros, igrejas magníficas e uma população de centenas de milhares de almas. O imperador Miguel III, confiante na segurança de sua capital, está longe, liderando suas legiões contra os árabes na fronteira oriental. A cidade, embora bem defendida por suas fortificações, está com sua guarnição principal ausente. Um momento de vulnerabilidade, uma janela de oportunidade que não passaria despercebida por olhos famintos que vinham do norte. Das brumas do rio Dnieper e das vastas estepes do que hoje é a Ucrânia e a Rússia, emerge uma nova força. Eles são conhecidos como os Rus, vikings orientais, homens do norte que remaram seus navios não para o oeste, como seus primos famosos, mas para o leste e para o sul. Liderados segundo as crônicas por chefes implacáveis como Askold e Dir, eles não eram apenas comerciantes de peles e âmbar, eram mestres do comércio de escravos e guerreiros endurecidos, cuja reputação começava a se espalhar como fogo em palha seca. Seus navios, os Drakars, ágeis e de baixo calado, permitiam que navegassem tanto em rios sinuosos quanto no mar aberto, uma vantagem tática aterrorizante. Eles ouviram as histórias contadas em fogueiras e mercados distantes sobre a cidade de Miklagard, a grande cidade, um paraíso de ouro e seda guardado por muros de pedra, e agora eles vinham buscar sua parte. Na manhã de 18 de junho, o horror se materializou no horizonte. Sentinelas nas muralhas marítimas de Constantinopla avistaram e ficaram incrédulos. Não eram 10 nem 50, mas 200 navios que surgiam do Mar Negro, suas proas esculpidas como bestas famintas. O pânico varreu a cidade. O imperador estava longe, o exército também. A frota bizantina, poderosa mas dispersa, estava ocupada no Mediterrâneo. Constantinopla, a rainha das cidades, estava terrivelmente exposta. Os navios Rus não hesitaram. Eles passaram pelo Bósforo como uma lança, ignorando a grande corrente que protegia o porto do Corno de Ouro, e começaram seu ataque nos subúrbios desprotegidos que se estendiam para fora das muralhas principais. O que se seguiu foi um massacre. As crônicas bizantinas, escritas pelo próprio patriarca Fócio, que testemunhou o horror, descrevem cenas de brutalidade indizível. Casas foram incendiadas, transformando bairros inteiros em infernos crepitantes. Homens, mulheres e crianças que não conseguiram fugir para a segurança das muralhas foram caçados e abatidos sem piedade. Os vikings eram como lobos em um rebanho. Não havia estratégia complexa, apenas a pura e selvagem fúria de um ataque relâmpago. Dentro das muralhas, a população se aglomerava nas igrejas, rezando desesperadamente. O patriarca Fócio liderava procissões, implorando por uma intervenção divina. A cidade, que se via como o centro do mundo civilizado, estava sendo assediada por bárbaros pagãos que pareciam ter saído das profundezas do inferno. Eles não tentaram um ataque direto às muralhas de Teodósio, sabendo que seria suicídio. Em vez disso, focaram no terror e na pilhagem, cercando a capital, cortando suas linhas de suprimentos e esperando que o medo fizesse o trabalho por eles.
A luta, quando acontecia, era um choque de mundos. Imagine um legionário bizantino, treinado e disciplinado, com sua armadura lamelar e sua espada espata, enfrentando um guerreiro russo. O viking era um gigante vestido de couro e malha, brandindo um machado de 2 mãos capaz de esmagar um escudo e partir um homem ao meio com um único golpe. Não havia fineza, apenas força bruta. Os bizantinos, acostumados a guerras de cerco e táticas de formação, estavam lidando com um inimigo que lutava com a ferocidade jamais vista. Cada tentativa de sortie das guarnições menores da cidade para repelir os saqueadores se transformava em um combate desesperado, homem a homem, em meio às cinzas e aos corpos dos cidadãos massacrados nos subúrbios. Por dias, o cerco continuou. A fumaça dos incêndios escurecia o céu e os gritos das vítimas ecoavam pela cidade. Os Rus controlavam as águas, sua frota bloqueando qualquer ajuda que pudesse chegar pelo mar. A situação parecia sem esperança. O imperador, ao receber as notícias desesperadoras, abandonou a campanha contra os árabes e marchou a toda velocidade de volta para sua capital. Mas levaria tempo até que ele chegasse. E então, quando tudo parecia perdido, algo aconteceu. As crônicas bizantinas falam de um milagre. O patriarca Fócio pegou o véu sagrado da Virgem Maria, uma das relíquias mais preciosas da cidade, e o mergulhou nas águas do Bósforo durante uma procissão solene. Quase que imediatamente, uma tempestade violenta e repentina se formou no mar, que antes estava calmo. Ventos uivantes e ondas gigantescas se abateram sobre a frota viking. Os navios russos, projetados para rios e águas costeiras, não eram páreo para a fúria do mar aberto. Muitos foram esmagados contra as rochas, outros simplesmente viraram e afundaram, levando seus tripulantes para uma tumba aquática. Os líderes Rus, Askold e Dir, vendo sua frota dizimada não por espadas bizantinas, mas pela ira da natureza, ou, como os bizantinos acreditavam, pela ira de Deus, deram a ordem para a retirada. Os navios restantes, danificados e dispersos, voltaram para o norte, deixando para trás um rastro de devastação, mas sem conquistar o prêmio final. Quais foram as consequências? Para os bizantinos, foi um alerta brutal. Eles perceberam que uma nova e perigosa ameaça havia surgido no norte. O ataque forçou o império a prestar atenção aos Rus, resultando em missões diplomáticas e religiosas que, eventualmente, levariam à cristianização dos povos eslavos orientais, moldando o futuro da Rússia e da Ucrânia para sempre. Para os Rus, embora a expedição tenha terminado em desastre, ela provou uma coisa: a cidade mais rica do mundo era vulnerável. Eles haviam chegado aos seus portões, provado seu sangue e visto sua riqueza. Não seria a última vez que tentariam. O ataque de 860 foi apenas o primeiro capítulo de uma longa e sangrenta saga entre os vikings do leste e o Império Bizantino. Este ataque marcou o início da ascensão dos Rus no cenário mundial, uma força a ser reconhecida. Enquanto isso, do outro lado da Europa, seus primos nórdicos estavam prestes a desferir um golpe igualmente devastador contra outro grande reino. O mesmo espírito de conquista que levou Askold e Dir a Constantinopla estava impulsionando outros exércitos vikings através do Mar do Norte. Preparem-se, pois em nosso próximo vídeo viajaremos para a Inglaterra anglo-saxã, onde um grande exército pagão desembarca para iniciar uma era de guerra e dominação, começando com a captura da cidade de York em 866. Inscrevam-se e ativem as notificações para fazer parte dessa comunidade e ficar por dentro dos detalhes dessas batalhas e suas consequências. Nos vemos no próximo vídeo da saga.